Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos falar sobre campeonato brasileiro. Tem muita coisa acontecendo aí nessa reta final. O time que está lá em cima está caindo, o time que está lá em meio está subindo. Brigas para evitar o rebaixamento. Muito motivante, muito interessante essa reta final do Campeonato Brasileiro 2023. Ontem o Palmeiras perdeu de 3-0 do Flamengo e ficou mais embolado ainda. Esse título está mais difícil de acontecer aí para de repente o Palmeiras ou outro time que está despontando aí. O Palmeiras ganhou os últimos jogos e de repente toma uma paulada do Flamengo, então dá motivação até para o rubro-negro e está totalmente aberto. Vamos ver agora uma simulação para ver se a gente consegue enxergar o campeão desse ano com rodadas de antecipação. Pelo menos tendo uma ideia de quem pode ser o mais favorito para a taça de campeão, tá? E quem pode de repente ter um sucesso e ser rebaixado também. Acompanhe comigo. Essa tabela no momento atual está assim: Botafogo primeiro com 59, Palmeiras também com 59. Só que o Botafogo tem aí 2 jogos a menos, né? O Palmeiras perdeu ontem. Bragantino 58, Grêmio 56, Flamengo 56. Esses daí são os que eu considero com chances reais, né, de conquistar o título. Do Atlético Mineiro para baixo, eu diria que as chances são muito pequenas. Eu não vou imaginar que esses clubes como Atlético Mineiro, mesmo Atlético Paranaense, tenham chance de conquistar um título. É mais entre os 5 primeiros mesmo. E o Flamengo acabou de entrar nessa briga, ganhando ontem então do Palmeiras com louvor, né? Isso dá ânimo demais para poder brigar nos próximos jogos e vencer. E na parte de baixo da tabela a gente tem já o América rebaixado e Cruzeiro, Goiás, Coritiba na zona de rebaixamento, mas também muito próximos Vasco, Bahia e Santos. Depois o Corinthians, que tem que sair dessa situação incômoda, e Cuiabá, que são os mais vulneráveis a ficar rebaixados para o campeonato que vem. Vou fazer a simulação agora, vocês vão me acompanhar. Lógico que a minha simulação é algo mais particular, minha visão, a sua completamente pode ser diferente, mas cada um entendendo a posição do outro. Aqui a gente está para poder brincar um pouco enquanto o campeonato está indefinido e de repente conseguir, quem sabe aí, visualizar algo que possa lá na frente acontecer. Então, Corinthians e Atlético Mineiro, o Corinthians joga em casa, quer fugir do rebaixamento, o Atlético também precisando de melhorar a posição, ainda sonhando com a possibilidade do título, ou evitar com que saia da zona de classificação do Libertadores. Vai ser um jogo muito difícil. Eu creio que esse jogo vai ser empate, porque os dois times têm razões para poder disputar de maneira muito intensa aí a partida. Botafogo e Grêmio, a continuação dessa rodada 33, né? O Botafogo ele está ainda em primeiro lugar, tem aí um jogo a menos, inclusive, né? E o Grêmio ele está na 4ª posição. Muito difícil esse jogo. O Botafogo, esse jogo é o que vai definir a sorte do Botafogo nos próximos, a atitude do Botafogo nos próximos jogos, porque os últimos foram muito ruins, ele perdeu muitos pontos, né? E está desacreditado, inclusive. Esse é o jogo da redenção do Botafogo. Ou ele ganha e praticamente põe a taça mais próxima da mão, ou ele deixa escapar o campeonato. Esse é o jogo que vai definir a sorte e o futuro do Botafogo no campeonato.
Eu creio que ele vai jogar com muita raça, porque é o jogo da vida dele, já que perdeu muita gordura. E o Grêmio também querendo não deixar escapar a chance de disputar o título. Vai ser um jogo bastante apertado também, um jogo, na minha opinião, muito parelho. O Cruzeiro, aqui no outro lado, a rodada não vai ser para o jogo de agora, né? Nós temos aqui o Goiás e o Santos. O Santos querendo fugir da zona de rebaixamento. Observe que o Santos está com 38 pontos. E o Goiás, ele está com 35. O Goiás vai provavelmente vencer o Santos, porque o Goiás, na casa dele, vai querer fazer vai querer gastar a oportunidade o cartucho, né, de poder em casa fazer a diferença e tentar fugir da zona de rebaixamento. O Bahia e o Cuiabá, o Bahia é mais forte em casa do que o Cuiabá, na minha visão. Então o Bahia deve vencer o Cuiabá. Vou colocar sempre placares muito leves, né? Porque às vezes pode ser destoante também. Eu vou até colocar para eu poder mexer aqui, então estou colocando minha foto para o outro lado. Vamos ver a próxima rodada. Observem que as posições ainda não mudaram ali no primeiro, mas aqui nos primeiros colocados, mas aqui nos últimos já tem algumas mudanças. Na 34ª rodada, o Curitiba e o Cruzeiro, o Curitiba ele está quase já caindo, né? Está muito distante do Cruzeiro, do Vasco, Goiás, Santos. Muito difícil para o Curitiba. E o Cruzeiro, ele está com 37 pontos. Eu creio que o Curitiba não passa dessa. Ele vai perder para o Cruzeiro, porque o Curitiba não tem tanto time quanto o Cruzeiro. Não que o Cruzeiro seja tão bom assim, mas o Curitiba já está praticamente já rebaixado. Não acho que ele vai passar muito dessa fase, desses próximos jogos, ainda com chance de fugir do rebaixamento, não. Palmeiras, eu creio que vai ganhar do Internacional, que ele não briga pelo título, mas também joga fora. O Palmeiras ainda tem chance, né? E o Grêmio contra o Corinthians, o Grêmio em casa é muito forte, deve ganhar do Corinthians. O Santos e o São Paulo. O São Paulo não tem mais pretensão nenhuma no campeonato. Fugiu da chance de ser rebaixado com o último jogo ganhando do Bragantino, né? E o Santos lutando para poder sair dessa zona de rebaixamento. Eu creio que o Santos ganha do São Paulo aqui. Bahia e Atlético Paranaense é um jogo difícil, porque o Atlético Paranaense é um bom time, né? Vai tentar ir a Libertadores. Eu acho que vai ser um jogo bastante parelho, Bahia e Atlético Paranaense. Flamengo e Fluminense é um jogo muito difícil para o Flamengo também. É um clássico, mas eu creio que o Flamengo ainda vai ganhar do Fluminense. O Fluminense já fez o que tem que fazer esse ano, já está no Libertadores, do ano que vem, que ganhou a Libertadores agora. Já cumpriu uma das missões, que é ganhar um título esse ano de expressão. O Red Bull Bragantino contra o Botafogo, um jogo de vida ou morte para os dois, né? Especialmente para o Bragantino. Eu creio que o Bragantino não vai jogar tão as fichas em casa. O Bragantino ele vai gastar o que puder. Então o jogo de 1-1, que o Botafogo é muito forte ainda, e mesmo jogando fora. O Vasco e o América, com certeza o Vasco vai ganhar do América, já rebaixado. O Atlético Mineiro e o Goiás. O Atlético, na minha opinião, em casa ele vai superar o Goiás. E o Cuiabá e o Fortaleza é um jogo de 0-0, na minha opinião. E aqui as posições vão mudando, né? Mas ainda nós temos até 38, rodada 38. Fluminense e Curitiba. Nós temos o Fluminense sem muita pretensão. O
Curitiba com vontade de querer sair da zona de rebaixamento, mas aqui eu acho que nesse momento é um jogo morto, que o Curitiba já estaria fora, então o Fluminense ganharia por ser mais competente, por ter um time melhor. São Paulo e Cuiabá, São Paulo deve ganhar do Cuiabá também, mesmo um jogo que para ele interessa muito pouco. O Goiás e o Cruzeiro deve ser um jogo em que o Goiás em casa deve ganhar do Cruzeiro. O Internacional em Red Bull, eu acho que aqui o Red Bull perde o campeonato, por aqui, perde a chance. Red Bull Bragantino. Fortaleza e Palmeiras, o Fortaleza deve empatar com o Palmeiras aqui. Botafogo e Santos, o Botafogo deve ganhar do Santos provavelmente. Corinthians e Bahia, o Corinthians é mais time caro do que o Bahia. O Atlético Mineiro e Grêmio é um jogo muito difícil. Eu creio que vai ficar empatado também, um jogo muito difícil. E Paraná e Vasco, o Paraná deve ganhar do Vasco aqui. É mais time que o Vasco, mas o Vasco também está em ascensão. Vou colocar aqui 1-0. América e Flamengo, certamente o Flamengo vai ganhar do América jogando fora. Sério que o Flamengo aqui já está em terceiro lugar aqui, tá? Estamos na 35ª rodada, temos mais algumas, e o Botafogo continua em primeiro lugar aqui na nossa simulação. Flamengo e Atlético Mineiro, um jogo difícil, mas o Flamengo deve levar. E o Atlético vai ficando para trás. O Flamengo aqui bem posicionado, né? Na tabela agora. Palmeiras e América, com certeza o Palmeiras vai ganhar do América. O Red Bull do Fortaleza também, o Red Bull deve ganhar do Fortaleza. O Grêmio e o Goiás, o Grêmio leva. E o Bahia, aí sim, também deve faturar São Paulo. Vasco e Corinthians. O Vasco e Corinthians é um jogo que o Corinthians, se tiver numa situação de ameaça, ele deve jogar com tudo contra o Vasco. Eu acho que vai dar mais ou menos 1-1 aqui, um empate. Santos e Fluminense. O Santos é difícil, o Fluminense pretensão também. Cruzeiro porque aqui já está reta final do campeonato. E o Cruzeiro e Clube Atlético Paranaense. O Cruzeiro deve jogar parelho com o Atlético Paranaense aqui, porque ele está tão bem assim no campeonato, né? Curitiba e Botafogo. Curitiba, ele já vai estar rebaixado, o Botafogo vai ter mais chances de ganhar dele, porque está com vontade de ganhar o título, né? O Cuiabá e Internacional. Cuiabá é meio chatinho em casa, deve ganhar do Internacional. Chatinho no meu sentido, tá? Temos a penúltima rodada que o Flamengo e o Cuiabá jogam. Claro que em casa o Flamengo é muito forte. Palmeiras e Fluminense no jogo. Seria difícil se os dois estivessem na ponta da tabela, mas o Palmeiras deve vencer também. E o Red Bull e Curitiba não tem nem o que falar, né? O Red Bull deve ganhar. E aí nós temos o Grêmio e o Vasco. O Grêmio deve ganhar do Vasco também. Fortaleza e Goiás. Fortaleza, talvez um empate aqui. Botafogo e Cruzeiro. Botafogo vai ganhar também, certeza. Corinthians e Internacional é um jogo de 1-1. Como o Atlético Mineiro vai ganhar do São Paulo. O Atlético Paranaense, o Santos é mesmo, mas não vai ter chance não com esse jogo. América e Bahia, o América deve perder o Bahia aqui, provavelmente perderá. E na última rodada, observe que por enquanto o Botafogo está na frente aqui na nossa simulação. Fluminense e Grêmio. Fluminense e Grêmio provavelmente vai ficar no 1-1. Veja muita coisa não. O Grêmio não vai ter muita chance em relação ao Fluminense. Jogando no Rio, precisando da vitória, mas no Rio é muito difícil, muito complicado. São Paulo contra o Flamengo. São Paulo jogando em casa, o Flamengo precisando da vitória. Vai depender muito de como é que estará o Flamengo aqui, mas eu creio que o Flamengo vai ganhar do São Paulo aí. E o Goiás
O Goiás do América, o Goiás deve ganhar do América também, porque o América está fora. O Inter, o Botafogo, gente, o Internacional e o Botafogo aqui. Eu creio que no caso aqui, o Inter, vai depender da posição que ele estiver, mas aqui observe, ele está no meio da tabela. É possível que o Botafogo ganhe do Inter também aqui. E o Bahia com o Atlético, o Bahia deve perder para o Atlético Mineiro, o Vasco deve empatar com o Red Bull, Santos e Fortaleza também empatando, e o Cruzeiro com o Palmeiras, o Cruzeiro não ganha do Palmeiras não. Vem jogando fora. Curitiba e Corinthians, Curitiba deve perder para o Corinthians. E o Cuiabá deve empatar com o Atlético Paranaense. E aqui que eu já tenho a simulação, o Botafogo seria o campeão, com o Palmeiras em segundo e o Flamengo em terceiro. Essa simulação que mostra que o Botafogo seria o campeão. E os rebaixados seriam Vasco, Cruzeiro, Curitiba e América Mineiro. Mas o Vasco para o Santos e Goiás, muito pouca diferença. O Botafogo, Palmeiras e o Flamengo, muito pouca diferença. Então, se eu alterar aqui, vamos supor que aconteça de o Grêmio ganhar do Fluminense e do Flamengo empatar com São Paulo, e aqui nós temos já o Grêmio em terceiro lugar, o Flamengo em quarto. O Botafogo aqui coloquei ganhando também. Então, o que eu vejo, mesmo colocando o Flamengo ganhando aqui de São Paulo, tá vendo? O Flamengo não chegaria a ganhar o título. Mesmo o Palmeiras, colocando o Palmeiras com vitória contra o Cruzeiro, na casa do Cruzeiro, só se o Botafogo perder para o Inter. Aí, olha só, aí seria o Palmeiras ou o Flamengo na combinação dos resultados. O Flamengo, por exemplo, se ver o Palmeiras empatar, o Flamengo seria o campeão. Então, assim, a última rodada provavelmente vai definir quem é o campeão. O Red Bull Bragantino não creio que tenha chance, nem Atlético Mineiro, mas são esses 4 times que vão disputar o campeonato na última rodada. Depois vocês vão ver. Comentem aí, vejam se eu estou dentro dos parâmetros que vocês entendem, aceitáveis ou prováveis, tá bom? Bom, meus amigos, importa dizer ainda que nós não computamos o jogo que foi adiado, que é o jogo do Cruzeiro e Vasco da Gama. Jogo em que vai definir, talvez, quem sabe, um dos dois rebaixados para o dia 22 de novembro. Então vai ser muito interessante, porque vai definir aí qual dos dois pode ser rebaixado, pode se livrar do rebaixamento. Aqui a gente tem a simulação que não é final, porque ainda o simulador não deixou colocar o resultado desse jogo, que pode dar qualquer situação, qualquer resultado. Pode tanto um como o outro ganhar, tanto o Cruzeiro como o Vasco, porque as forças são parelhas, e de repente aí definir quem fica e quem sai. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa de novo colocar novos vídeos e você continue acompanhando o canal, esteja com a gente aí, tá bom? Até a reta final do campeonato. Até mais.